Boa noite, meus queridos. Aqui mais uma vez eu quero fazer uma pequena reflexão com os irmãos aqui na carta dos Hebreus, capítulo 11, versículo 30, a palavra de Deus nesta noite. Aqui diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11 e versículo 30, nos diz assim: 2:30, que vai dizer: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fúria os exércitos dos estranhos. Querido, aqui é uma palavra que envolve muita fé. Se nós for observar, esta palavra está envolvendo aqui os grandes homens da Bíblia, os homens que lutaram, que batalharam com uma fé invencível. Se nós for para o livro de Josué, capítulo 6, você vai ver que Josué, um homem que lutou suas batalhas, que não temeu, onde Deus deu estratégia para Josué derrubar as muralhas de Jericó. Para o homem era impossível destruir aquela cidade. Uma cidade tão alta, uma cidade tão murada. Mas Deus deu uma estratégia e falou: Josué, arrodeia a cidade 7 vezes, e essa cidade, os muros dessa cidade vão se destruir pelo poder da minha palavra. Querido, se nós for observar, muitas vezes o nosso inimigo é imbatível. Muitas vezes o nosso inimigo, ele é forte, mas nós cremos, como a palavra de Deus diz, na mesma carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e não se espera. Era impossível aos olhos deles que aquela cidade tão fortificada, tão murada, pudesse cair diante deles. Um povo frágil, mas com um Deus poderoso, um Deus invisível, mas real. Se nós observar também a primeira carta de Samuel, capítulo 17 e 35, nós vamos ver que o gigante Golias também parecia imbatível aos olhos daqueles exércitos de Israel. Mas Deus prepara um homem. A Bíblia diz que o eleito de Deus, Davi, ele se fez disponível a lutar contra aquele gigante. A Bíblia diz, querido, que as muralhas de Jericó era imbatível, mas quando o homem Josué, que significa Deus é a minha salvação, que significa Salvador, como um símbolo de Jesus Cristo para aquele povo. Davi também significa o eleito de Deus, o ungido, o escolhido para aquela grande batalha contra Golias. Não pense que você perdeu essa batalha. Não pense que você, mesmo ferido, mesmo com o temor do teu inimigo, vai em frente, lute, não desista. Se nós for no livro de Isaías, capítulo 37, também nós vamos ver que aquele homem chamado Ezequias estava sendo humilhado, estava sendo blasfemado, mas o inimigo não blasfemava contra Ezequias, era contra o Deus de Ezequias. Se for preciso, querido, você vai ver que quando Senaqueribe, que se dizia o Deus da lua, o homem forte, o guerreiro poderoso, imbatível, a Bíblia diz que Deus agiu ao respeito de Ezequias. Mas sabe por quê?
que ele se prostrou, ele se humilhou diante do Deus poderoso, e Deus enviou um anjo, e naquela noite a Bíblia diz que o anjo destruiu 180.000 soldados de Senaqueribe, porque blasfemou do Deus de Israel, do Deus poderoso. Meus queridos, a palavra de Deus diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, que o inimigo ruge como um leão bramando, procurando a quem possa atacar. Mas existe um leão da tribo de Judá, o mais forte, que batalha, que peleja, que vence, que derruba o teu inimigo pelo chão. Fica com esta mensagem, essa reflexão. Não desista. O teu Deus é poderoso para te dar vitória, para te erguer. Não temas. Amém.